partilhar. Já saudamos os participantes uma palavra de veneração ao Sr. Bispo António Braga, ao Sr. Bispo António Montes, uma palavra de muita amizade ao Saúl Quintas, Presidente Nacional, ao Lucílio, Presidente deste Secretariado Diocesano. Um abraço ao meu colega aqui dos Açores, ao Padre Júlio. Um abraço a vocês todos, de amizade, de estima. Este título é desafiante: fé, experiência de um amor recebido e comunicado. Certamente, pelo facto de Évora ser uma cidade desminada com Angra e serem as duas património da humanidade, convidaram-me, não é? O diretor espiritual de Évora para vir até aos Açores. E também porque durante uns anos tive que estar a estudar nos Estados Unidos, trabalhei muitíssimo com as comunidades açorianas, na costa leste e na costa oeste, naquela vasta zona de Fall River, New Bedford, depois Diocese de Boston e em Los Angeles. Não é? Foi assim realizar cursos em língua portuguesa, dezenas, mais de 50 cursilhos, onde os açorianos enchiam sempre a casa. Não é? Portanto, eu sou um continuador ali do Sr. Padre Damas, do outro lado do Atlântico, a Fundação dos Cursos em Língua Portuguesa, que me deram tanto e me ajudaram tanto. Ir lá somente 36 vezes, imagina. 36 vezes. Bom, muito obrigado por este convite, por esta amizade e por esta oportunidade de eu crescer na minha alegria cristã e compartilhar a fé. Obrigado, Olímpio, pelo teu testemunho tão cristalino, em que nós vimos o teu amor. Não foi preciso dizer, vimos o teu amor, na verdade, da tua vida e no amor. Gostava de vos dizer que não quero estar aqui assim como um franco atirador, como uma pessoa que foi convidada por ela própria. Não. Eu estou aqui com a experiência da Arquidiocese de Évora, onde eu estou inserido, nos cursos que estão lá. E a Arquidiocese de Évora escolheu como caminho para todos os cristãos que ali vivemos o encontro com Jesus através de uma figura que o traz, o evangelista São Lucas. Nós, nos nossos grupos, nas nossas ultreias, estamos a conhecer o Jesus das comunidades de Lucas, o Jesus que Lucas testemunha. E por isso, naquela pequenina introdução que eu fiz, que vos enviei para a ultreia, para nós prepararmos, eu dizia-vos que exatamente esse homem que fala tanto da misericórdia, que tem as parábolas típicas da misericórdia, do bom pastor que se alegra com a ovelha perdida, da dracma que enche de festa aquela mulher que encontra e que chama as suas vizinhas para celebrar o encontro da dracma perdida, e sobretudo o pai do filho, a parte que nós chamamos de pródigo, não é? É exatamente este evangelista que tem ocupado as nossas caminhadas, a nossa formação, a autoeducação para a fé na nossa arquidiocese. E aquela palavra, vai, a tua fé te salvou, é exatamente do Evangelho de São Lucas, que curiosamente exprime a pregação e toda a envolvência das comunidades de Paulo, o grande patrono dos cursos cristãos. Como vós sabeis, o Evangelho que Lucas anuncia são as pregações de Paulo. E no livro dos Atos dos Apóstolos é exatamente a descrição do grande anúncio missionário de Pedro e de Paulo. E depois dos seus primeiros discípulos, os diáconos como Filipe. É exatamente este encontro profundo com a Igreja nascente e com a Igreja paulina que Lucas faz presente na sua mensagem, na sua compartilha. Claro que nós encontramos com um Paulo que se converte na estrada de Damasco. E é um Paulo que, ao descobrir Cristo ressuscitado no clarão da luz, naquela surpresa, descobriu logo a sua missão, a sua vocação.
É simultânea a conversão de Paulo com a sua vocação e a sua missão. Este Paulo percebeu que ser cristão é ser missionário, é ser evangelizador. Ai de mim se não evangelizar. É exatamente o testemunho destas comunidades de Paulo, o Paulo que se sentia como que um aborto, porque era tão disforme o perseguidor de Cristo. O Paulo que se encontrou com Cristo a partir da sua pobreza de pecador. Saulo, Saulo, tu me persegues. Quem és tu? Sou Cristo a quem tu persegues, meus irmãos. É este homem que experimenta o seu fracasso, o seu nada, que tem que aprender de novo a viver, que tem que reaprender do zero. Ele que estava consciente que era dono da verdade, da escola de Gamaliel, e que vai fazer uma estrada nova. É este Paulo que chega até nós, com os olhos da misericórdia que Deus, em Jesus ressuscitado, teve por ele, testemunhados no Evangelho de Lucas. E de várias passagens que nós temos aí citadas neste pequenino preâmbulo, eu escolhi uma, que é aquela que dá base ao nosso rolho. Exatamente aquela frase: vai, a tua fé te salvou. Vamos situar em Lucas 8, 43, 56. Ora, certa mulher que sofria de um fluxo de sangue havia 12 anos e que, tendo gasto com os médicos todos os seus haveres, não pudera ser curada por nenhum, aproximou-se por detrás e tocou-lhe na orla do seu manto. E naquele mesmo instante o fluxo de sangue parou. Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos o negassem, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, é a multidão que te aperta e te empurra. Jesus insistiu: alguém me tocou, pois senti que saiu de mim uma força. Vendo que não tinha passado despercebida, a mulher aproximou-se, a tremer, e lançando-se aos pés de Jesus, contou diante de todo o povo por que motivo lhe tinha tocado e como ficar imediatamente curada. Disse-lhe Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. É exatamente neste ano da fé, nesta compartilha, que é a experiência do amor recebido e comunicado. Eu, ao meditar este texto, impressionou-me muito o seguinte: tanta gente à volta de Jesus, de tal modo que era estranho eu perguntar quem me tocou, porque ele ia a ombros, perdia ao pé no meio da multidão. Tanta gente à volta de Jesus, mas só uma lhe tocou. A superficialidade de estar à volta de Jesus, a falta do encontro profundo com Ele, o andar à volta dele, mas não chegar ao âmago do seu mistério, o dom que Ele nos oferece. E eu percebi que esta palavra tão terna, esta palavra de Jesus, que é dirigida a cada um de nós: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, é uma resposta a esta mulher que queria tocar em Jesus com as suas mãos. Há aqui algo semelhante a Tomé. Se eu lhe tocar ao menos na borla do manto, ficarei curado. É esta mulher que sente que Ele é o Senhor, o Filho de Deus, o Salvador, para o seu problema muito concreto, que era o fluxo de sangue que não parava. E esta mulher, mais do que tocar com as mãos, tocou com a fé, tocou com a confiança. Nós tocamos nele com a fé, porque foi exatamente aí que Jesus sublinhou: a tua fé te salvou. As nossas mãos para tocar em Jesus é a nossa fé. A fé que é um dom de Deus. É uma coisa impressionante. Quando nós éramos crianças, nós oferecíamos aos nossos pais, nos dias de anos deles, uma prenda. Comprávamos com o dinheiro que eles nos davam. A nossa fé é isso. Nós tocamos no Senhor com a luz que Ele nos dá. Os nossos olhos veem. A nossa vontade escolhe.
mas a luz é dom dele. Tomé foi exatamente aquilo que acreditou. Meu Senhor e meu Deus. E pela experiência de Tomé, o incrédulo, o Senhor dirigiu-nos aquela palavra, aquela bem-aventurança. Acreditaste porque viste. Felizes os que hão de acreditar sem terem visto. Nós estamos a refletir neste tocar em Jesus, neste receber o dom de Jesus, neste encontro profundo. O link trouxe aqui o tema do encontro com Cristo, que há alguma coisa essencial para o movimento. Em dezembro de 2010, nós celebramos no Santuário de Fátima, na Basílica, agora, da Santíssima Trindade, os 50 anos dos cursos de cristandade em Portugal. E nessa celebração foi-nos dirigida uma palavra. Presidiu a essa celebração o Sr. Núncio Episcopal, aonde nos lembrava a importância de nós vivermos uma comunhão profunda, uma comunhão de vida à volta de Jesus, na oração. Que os cursos de cristandade tinham de fazer a experiência da oração. Quando o movimento se encontrou a celebrar no Patriarcado os 50 anos dos cursos de cristandade, o Sr. Cardeal Patriarca aprofundou esta mensagem e lembrou aos cursos de cristandade que têm que colocar no centro da sua oração, no centro da sua vivência, a palavra de Deus. Valorizar profundamente a palavra de Deus. Irmãos, quando nós testemunhamos, nós dizemos do nosso encontro com a palavra de Deus. Quando nós fazemos um rolho, nós partimos da palavra de Deus. Mas é muito importante que a palavra de Deus, como lembrou o Sr. Cardeal Patriarca, ao movimento do país inteiro, esteja no centro da oração, para a qual nos alertou o Sr. Núncio Episcopal. E eu, ao ouvir aquelas duas palavras e ao lê-las depois, com mais calma, percebi que foi o grande recado de Deus ao movimento em Portugal nestes 50 anos. A revalorização da oração e a importância da palavra na nossa caminhada cristã, onde nos autoeducamos pela palavra. Tenho feito essa experiência muitas vezes. Quando preparo os concílios, nas reuniões prévias, no retiro que fazemos no dia de entrada, com a equipa responsável, de colocar a palavra no centro da mesa, de a meditarmos passando-a de mão em mão, de cada um refletir em si o que aquela palavra do Senhor lhe pede, lhe oferece, lhe dá. Eu tenho aprendido tanto com a fé prática, com a consciência da filiação divina, com a entrega à divina providência dos meus irmãos leigos. No fim, eu recebo muito mais do que dou. O colocar a palavra de Deus no centro das reuniões de grupo. Não podemos apenas partilhar a vida. Temos que ser aprendizes de cristão. No dizer de Eduardo Bonin, na frase que marca a sua grande obra, enquanto livro de entrevista, aprendiz de cristão, com o Mestre, com o Senhor. Ele é o meu oleiro. Eu quero fazer-me, mas é Ele que me faz. Eu quero construir-me como homem, com uma personalidade cristã. Quero construir-me como mulher, com uma personalidade cristã. Mas Ele é o meu Senhor. Eu não quero ser eu a fazer em nome dEle. Quero que seja Ele a fazer comigo, a fazer através de mim. Então Ele é o centro do meu amor. Ele educa o meu amor. O meu amor é um amor cristão. Não sou apenas uma boa pessoa. Não sou apenas um homem com sentimentos religiosos. Eu sou um cristão, uma cristã.
que é evocado pelo Senhor no encontro com a sua palavra. Este Senhor que criou o mundo através da palavra. Foram 10 palavras criadoras quando vamos ao livro do Gênesis. Faça-se. O Logos, a palavra, criou. Foi a palavra criadora nas 10 palavras da criação que se faz aliança, na primeira aliança, nos 10 mandamentos do Decálogo. E é esta palavra criadora que se faz homem em Jesus de Nazaré. E é esta palavra que nasce em mim, que germina em mim, que me faz o homem cristão, que vive na graça de Deus, que é templo de Deus, que é amado por Deus e ama com o amor de Deus e passa a ver com os olhos de Deus. A esperança que põe no toxicodependente, a esperança que põe na salvação daquele casal, a esperança que põe naquele rapaz sem tino. Eu olho com os olhos de Cristo, com os olhos do Pai para aquele filho que partiu e que o recebe, que o espera e que não o condena. Eu vou me educar na palavra de Jesus. A palavra tem que estar no centro da outeira. Não podemos perder o pé. Não podemos largar o cais. Não podemos ser barcos à solta, desprendidos da palavra. A palavra de Deus tem que estar muito viva em cada outeira. Claro que o diretor espiritual tem essa missão. Mas quando não temos a presença do sacerdote, cada outeira tem que ter essa preocupação muito viva. De começar sempre pela palavra de Deus. De a compartilhar vivamente no grupo e na outeira. E tem que haver um momento na escola, que não pode ser só teórica, de debitar conhecimentos, mas tem que haver uma palavra onde a formação começa exatamente pela palavra. Uma palavra que anuncia a palavra com letra grande. Muitas vezes, irmãos, nós tornámos-nos mais teóricos do que aprendizes de cristão. E quero-me parecer que nestes 50 anos há este grande recado, que tem a ver com o iniciador dos cursilhos, sendo aprendizes de cristãos. Eu gostava de compartilhar convosco, para terminar, exatamente uma primeira vivência da palavra na minha família. Eu nasci em Moçambique. Vim para cá com os meus 14 anos. E desde criança, muito pequenina, num país onde havia muito poucos sacerdotes, eu vivia essencialmente na diocese de Nampula e na diocese de Lourenço Marques, e também numa diocese chamada Xai-Xai, João Belo, onde havia poucos sacerdotes. Os meus pais mudavam muito, eram funcionários públicos. Eu tinha pouco contacto com padres, quer dizer, não é uma questão de imitação. Apesar de meu pai ter 3 tios padres, tenho 3 tios avós padres, eu encontrava-me com eles quando vinha à metrópole, 4 em 4 anos. Mas desde muito pequenino que me conheço, quero ser padre. Algo assim misterioso ou de natural. Se olharmos numa dimensão profissional, de natural, os miúdos todos querem ser qualquer coisa. Numa das vindas a Portugal, quando eu tinha os meus 6, 7 aninhos, fui conhecer o Santuário de Fátima. Fui com os meus pais. E acontecia lá a peregrinação da oferta do trigo para as hóstias do santuário. E quem oferece o trigo é essencialmente a diocese de Beja e de Évora. E também de Porto Alegre, dos ditos então celeiros de Portugal. E quando o Sr. Bispo de Leiria, que depois eu ia saber isso, João Pereira Venâncio, pediu para toda a gente levantar no ar o que levava para oferecer a Nossa Senhora, a minha mãe vinha domingo, nós somos de Barcelos, não levava trigo, lá não há trigo, há milho e centeio. Nem sabia o que era isso, peregrinação. Levantou-me a mim. Quando eu me ordenei sacerdote, perguntei-lhe a mãe, acreditava nas minhas conversas de criança, que eu ia ser padre. E ela disse que acreditava. E contou-me esta história. Chegado de Moçambique, eu queria voltar a Moçambique como missionário, como boniano. Na altura da descolonização, dizia-se que não valia a pena, porque eu gostava muito de
confuso. Havia missões em Portugal, no Alentejo, por onde eu fui. Fiz o 12º ano e fui para o Alentejo, formei-me lá. Sou padre incardinado, fiz toda a teologia em época. E a minha mãe acrescentou: eu sabia que ias ser padre do Alentejo, porque fostes oferecido com o trigo do Alentejo. Meus irmãos, não posso contar isto sem alguma emoção, que é o mistério da vocação. E conto-vos isto para perceberdes o berço onde despontou esta vocação. Por aqui percebeis a fé do meu pai e da minha mãe Beatriz. Já veio aqui 2 vezes esta terra. É uma apaixonada pelos Açores. Contar-vos que é na vivência da palavra de Deus, no seio de uma família, com a espontaneidade, a simplicidade das coisas, que se oferece um filho único à Igreja. E gostava de vos dizer o seguinte, que este caminho educa a Igreja, faz com que a Igreja, depois, a nível comunitário, passe por esta estrada. Preparado. Aquela frase que está na pedra de Eduardo Bonin, aprendiz de cristão em Palma de Maiorca, resume a atitude da Igreja nascente já no século XX, quando haviam de nascer os cursos de 44. Isto quer dizer, quantas vezes de madrugada aqueles jovens pioneiros como Monsenhor Hervás não se juntavam a meditar a palavra de Deus. Foi dessa palavra de Deus que nasceram os fundamentos deste movimento, os rolhos. Conta-se que eram meditadas estas palavras de madrugada, bem como a encíclica sobre o Espírito Santo de Pio XII, que o Monsenhor Hervás compartilhava com muita simplicidade, prematuramente, um bispo acessível naquele tempo, com aqueles jovens da Ação Católica, que queriam algo de diferente e de novo, e o carisma germinava fortemente, o carisma fundacional na progressão de Bonin. Os cursos nascem da palavra. É aí que se fundamenta o rolho da graça santificante, o rolho dos sacramentos, o rolho da graça atual, a vida em graça. É Paulo de Tarso, vivo. E é aí que nós havemos de educar a nossa fé. Como vos disse, a Diocese de Évora assumiu esta atitude daquilo que chamamos a Lectio Divina, de pegar na palavra de Deus em todos os grupos. Foi uma opção do nosso arcebispo desde que chegou. É necessário educarmos-nos cristãos. E essa Lectio Divina passa exatamente por ler a palavra, por a tentar perceber nos textos paralelos, por falar com o Senhor no momento próximo, do encontro com Ele, do diálogo, aquilo que a palavra me diz e aquilo que eu digo ao Senhor da minha vida, no desafio dessa palavra. De depois a compartilhar com os irmãos e de a testemunhar com os sinais bonitos que nós ouvimos aqui do grupo do Olímpio. Nós compreendemos que é hora de regressar à fonte, à origem, neste desafio tão grande que o Papa Francisco também veio trazer. Ao Jesus de Belém, ao Jesus da manjedoura, ao Jesus que nasceu assim, sem muitos ornamentos. Quando se ornamenta muita coisa é porque é necessário. Quando é eterna, nós descobrimos a verdade da origem. Ao Jesus do Gólgota, ao Jesus do Lucas que perdoou ao bom ladrão. É exatamente esse Jesus que nós queremos voltar e que o encontramos na sua palavra. Está sendo bom a nossa Diocese meditarmos a palavra do Senhor, aproximarmos mais dela nos nossos grupos. Estamos a sentir na Diocese um número, para nós é bom, cerca de 3.000 pessoas que 2 vezes por mês meditam a palavra. Nesse grupo de 3.000 pessoas também está o movimento dos cursos de cristandade, que nós acolhemos a sugestão do nosso bispo e fazemos isso nos nossos grupos. E tudo isto é o eco daquele pedido, daquela sugestão. É preciso voltar à palavra para que sejamos mais cristãos. Decoloras!